Esse é o melhor vício que você pode ter e basicamente esse vai ser o tema desse vídeo. Estou testando uma nova estrutura de vídeo, estou aqui fazendo meu café, meu mocazinho, estou começando a aprender, fazendo... Geralmente eu estou fazendo ele moído. Já deixei mais estruturado, porque se eu for moer agora, fazer uma barulheira muito forte, não faz sentido, né? Mas voltando aqui ao conteúdo, eu quero que a gente construa uma linha de raciocínio baseada em vício. Eu, eu nesse ano eu cortei alguns vícios da minha vida e eu quis compartilhar esse vídeo com você. Né? Qual que seria o nosso melhor vício ali, vamos dizer. E geralmente o vício ele é algo negativo. Por quê? Porque fumar não é bom. Você ser viciado em junk food não é bom. Você ser viciado em café também não é muito bom. Então, o vício geralmente ele é algo negativo. E aí na headline, no título desse vídeo, eu não coloquei o melhor hábito porque não ia ficar tão chamativo. Então a proposta é chamar você para cá para a gente construir essa linha de raciocínio, né? Então eu quero já trazer o porquê a gente se vicia, de forma bem simplista aqui, tá? Então geralmente a gente se vicia por um motivo, porque a gente faz algo de forma repetitiva várias vezes. Então quando você começa a fumar, vou dar um exemplo quando eu comecei a fumar. Eu comecei a fumar, eu devia ter meus 22 anos, e nesse tempo eu comecei a fumar de forma esporádica, uma, duas vezes na semana ali, principalmente no fim de semana, que era quando tava alguma festa com os amigos meus. E aí até quando virou algo diário. Então eu acabei construindo esse vício. E fiquei nessa por 7 anos. Né? Tô hoje basicamente 8 anos sem fumar. Muito feliz, porque eu descobri que se eu parei de fumar, se eu conseguir, tiver essa capacidade, eu consigo fazer qualquer coisa. Porque eu jamais imaginei que ia ficar tanto tempo sem fumar, para mim era muito difícil. No começo foi muito difícil. Ainda é algo um pouco difícil de lidar, né? Às vezes, dependendo alguns gatilhos. Voltei até a tomar café recentemente, eu fiquei um tempo sem tomar café, porque isso era um dos maiores gatilhos. Mas isso mudou a minha estrutura mental. Falei, bom, se eu tenho a capacidade de quebrar um vício que eu fiquei por 7 anos, eu consigo criar novos hábitos que eu escolher e julgar ser necessário para mim. E aí que tá o real motivo desse vídeo especificamente. Vou virar um pouco a câmera para cá, provavelmente vai ficar um pouquinho melhor. Então, o que, que acontece? Qual que é o melhor vício? Né? A gente, até por isso que eu estou difundindo o termo slow market, simplesmente pelo fato de eu acreditar que a gente precisa construir o nosso negócio, a nossa vida, em alguns termos diferentes do que a gente está acostumado. Né? A gente está extremamente viciado em promessas, viciado em dopamina, estímulos rápidos, e sinceramente isso não estava fazendo bem para mim. Né? Eu não estava me sentindo mais uma pessoa feliz, porque eu me comparava demais, eu achava que a minha evolução ela não estava sendo condizente. Só que cada um tem a sua jornada, tem o seu processo. Né? Então, assim, o que eu quero compartilhar, qual que é o melhor hábito que você deveria se viciar agora? Amar o processo. Parece papo de coach, eu sempre falo isso, é engraçado, mas amar o processo vai fazer você não desistir mais. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter várias ideias, começava super empolgado e desistia no meio. Porque eu não amava o processo, eu amava o resultado. E cada vez mais o digital, o mundo, enfim,
eu trabalho com tecnologia, então os aplicativos são desenhados para estimular sua dopamina e cada vez com estímulos mais rápidos e mais curtos para aumentar a retenção da pessoa na plataforma. Então, isso é uma estratégia. Não quero julgar se isso é certo ou errado, até porque ela é uma empresa, precisa fazer caixa, então é uma estratégia que está fazendo sentido. Mas cabe você decidir se isso faz sentido para você ou não. Então por que eu estou falando de amar o processo? Porque toda vez que, por exemplo, eu estou num processo agora de emagrecimento, de dieta. E para eu sair do zero, eu comecei com 93, estou com 88. A meta é chegar a 77, 75. Então eu tenho um estado atual, que era o de 93 quilos, e tenho a minha meta-alvo, que é os 70 e poucos. E para eu percorrer tudo isso, é um progresso, um processo, certo? Eu preciso fazer exercício pelo menos 3 vezes na semana, fazer dietas todos os dias, me alimentar bem, tomar água, enfim, aquele padrão. Aqui eu não vou explicar sobre dieta, mas sobre o processo. Se eu não seguir esse processo, eu não vou chegar no resultado que eu gostaria. Então, tudo que você quer sair de um ponto A para um ponto B passa por um processo. E se você não amar esse processo, ele cada vez mais ele vai ser complexo e árduo. Por exemplo, há um tempo atrás, eu tentei emagrecer e não estava conseguindo, porque eu estava pesando todos os dias. E aí, se por algum motivo eu comesse um pouco mais de carboidrato, ou tivesse um pouco mais de estresse e levasse meu cortisol, retesse mais glicogênio intra ou extramuscular, enfim, eu já desestimulava e ganhava um pouquinho, algumas gramas, e falava, pô, mas eu tô fazendo tudo direito e não tô emagrecendo. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, vou me pesar uma vez por semana, e ponto. E eu tô conseguindo ter consistência no meu processo. Então, você precisa criar mecanismos para que facilite o seu processo, não te desestimulem. Por exemplo, o canal do YouTube que eu tô construindo aqui, essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. No meio do vídeo, simplesmente acabou a memória do celular, porque eu gravei um vídeo. Ó, o café quase pronto aqui. Gravei um vídeo longo ontem, esqueci de tirar do celular. E para que eu construa e evolua dentro do meu canal do YouTube, eu preciso respeitar esse momento. Eu fiz algumas pesquisas no YouTube, ChatGPT, que a média para um canal dar certo é você ter pelo menos aí 1 ano de canal para ele começar a pegar tração. E cara, 1 ano, por mais que pareça muito, para algumas pessoas não é. Não é muito. Ou para algumas pessoas é muito pouco. Muito relativo o tempo. Mas, quando você coloca mais uma premissa aqui de eu preciso produzir conteúdo durante 1 ano, mesmo sem ter resultado, aí o papo muda. Por quê? Se você não amar, parar todos os dias, ler, sintetizar, experimentar e poder compartilhar documentando o seu conteúdo no YouTube, no Instagram, tudo faz onde vai ser muito difícil você manter consistência. Hoje eu posto 3 vídeos por semana. Então a proposta é eu postar vídeos todos os dias. Mas eu não estou esperando grandes resultados, mas grandes evoluções. Por quê? Porque eu quero me habituar a uma nova rotina. Criar um novo vício bom para construir minha marca, meu posicionamento, evoluir minha comunicação, minha linha de raciocínio, minha construção de ideia, meu desenvolvimento de ideia de forma mais simples para que vocês que estão aí consigam compreender de forma mais simples e principalmente aplicar, porque na minha concepção, um conteúdo ele precisa ser algo que você consiga aplicar e entender, falar, cara, eu investi 10, 15 minutos num vídeo dessa pessoa e eu saí melhor. Então, literalmente é um processo, tá? Então, esse é um vício, né? Um vício no sentido bom ali, que seria um novo hábito, que eu acredito que seja determinante para você ter sucesso em qualquer coisa. Eu comecei a refletir quais foram os pontos de inflexão que eu tive na minha vida, os pontos que realmente eu tive uma ascensão, uma evolução muito grande, e foi exatamente nisso, porque eu estava focado em amar o processo, não só o resultado.
Então é isso. Se inscreve aqui no canal, espero que você tenha gostado. De verdade, se inscreve, ativa o joinha e... Joinha não, o sininho, que eu te vejo no próximo vídeo.